Senhoras e senhores, neste momento, o presidente da República assina o termo que dá posse ao senhor Abraham Weintraub no cargo de ministro de Estado da Educação. E convidamos o ministro Abraham Weintraub a assinar o seu termo de posse. Ouviremos agora as palavras do ministro de Estado da Educação, Abraham Weintraub. Obrigado a todos. Agradecer a presença de todos. Agradecer a confiança que todos depositaram ao longo dessa longa trajetória. E com esse último movimento, eu vou usar toda a minha energia, forças que eu acho que eu consigo entregar, tenho certeza que eu vou conseguir entregar o resultado esperado. Agradeço a confiança do presidente, do ministro Onyx, de todo o corpo que segura essa nova administração e que eu tenho certeza que vai conseguir mudar a cara do Brasil e a direção que a nação estava seguindo, colocando a gente de novo numa rota de esperança. Eu gostaria de falar também que, assim, as pessoas têm que relaxar um pouco quando forem falar meu nome, que não é culpa de ninguém que os meus pais resolveram botar um nome complicado desse. Pode me chamar de Abrão só, que está ótimo, tá? Voltando. Eu acho que o presidente, quando ele montou o time dele, são 22 ministros, 2 que ainda vão deixar de ser, né, que é o Banco Central, a CGU, mas são 2 times de futebol completo. Dificilmente você não vai ver um técnico que escala 2 times não fazer uma ou outra modificação, não porque o jogador seja ruim ou seja bom, é simplesmente naquele momento ele não está adequado para aquela função. Então eu vejo a substituição como algo natural e, se eventualmente acontecer outras, inclusive comigo, tem que ser visto como algo natural. Não é uma coisa difícil. A gente tende sempre a ver o problema e não os acertos. Então está havendo muitos acertos no governo. Eu estou sendo deslocado para uma função que o meu passado, a minha formação e o meu histórico, acredito, consiga entregar os resultados que foram prometidos para a nação. Então, não se trata de nada pessoal. Abraão ou presidente é uma coisa maior do que todos nós. O foco é principalmente com a população, com o pagador de impostos, com as famílias que estão na ponta demandando uma nação melhor, aonde o Estado, que é composto por pessoas, nós aqui, tem que entregar melhores serviços, tem que entregar um produto melhor em todas as frentes. Essa que estou sendo deslocado, evidentemente, né? É difícil ter unanimidade, mas eu me sinto confortável para falar que nos últimos 16 anos, das últimas gestões, 70% dos ministros que ocuparam, foram 11 ministros nos últimos 16 anos, 11 ministros. Então teve alguma rotatividade. 70% eram professores universitários. Exatamente o que eu sou. Eu sou um professor concursado da Universidade Federal de São Paulo. Eu trabalhei com isso, dei aula e, evidentemente, a Folha, se não, desculpa, não pode falar, né? Evidentemente, existem jornais que são mais aguerridos e eles já teriam levantado que eu seria um péssimo professor se eu fosse. As minhas aulas eram extremamente disputadas e eu acho que eu tinha uma boa avaliação como professor. A segunda coisa, que aí eu consigo, que eu diria como uma decisão técnica, dos 11 ministros, 60%, 65% tinham filiação partidária. Eu não tenho filiação partidária não porque eu não acho errado ou certo. Aristóteles falava que era de todas a atividade mais nobre do ser humano quando bem exercida, a política. Eu tenho convicções políticas e elas guiam os meus passos.
Mas eu, Abraão, não estou acima do mandato que o presidente recebeu do povo, da República, da Constituição, das leis, e a gente tem que ser subserviente às leis. Quando as leis são desrespeitadas, é o caos que impera. A gente está aqui para servir o povo, e não apenas os que trouxeram esse governo a ocupar o cargo atual, mas a toda a nação, mesmo quem não concorda com a gente. A gente tem que respeitar todos, desde que sejam cumpridores da lei. Na função de ministro da Educação, esse vai ser o meu papel: entregar o que foi prometido no plano de governo, bem sucintamente, mais com o mesmo que a gente já gasta. Se o Brasil tem uma filosofia de educação tão boa, por que a gente, que está há muitos anos imperada, né? Paulo Freire é uma unanimidade. Por que a gente tem resultados tão ruins? Comparativamente a outros países. Países ricos, a gente gasta em patamares do PIB igual a países ricos. O pagador de imposto, ele paga leite mais caro. O motorista de ônibus, ele recebe as compras, o salário dele é descontado. O caminhoneiro paga o diesel mais caro para pagar os impostos e para ter vários serviços, entre eles educação. Com o que a gente gasta em relação ao PIB, a gente tem que entregar mais. Os indicadores do PISA colocam o Brasil entre países muito abaixo da média. Então, bem resumidamente, o objetivo é acalmar os ânimos, colocar a bola no chão, pôr para rodar, republicanamente, respeitando diferentes opiniões. Tem gente que fala que eu sou muito radical. Eu não sou radical, eu sou aberto ao diálogo. O que você não pode é descumprir a lei. Você não pode pregar a violência e esperar a tolerância. Enquanto você não ameaçar a vida ou a integridade física de alguém, eu estou sempre aberto ao diálogo. Agora, dentro desse diálogo tem que haver civilidade, concordância. Estamos abertos, vamos conversar, vamos conduzir a entregar o resultado que foi prometido no plano de governo, dentro das linhas que a gente se propôs, mas sempre aberto ao diálogo. Resumidamente, o que eu trago de diferente dos ministros anteriores, então, eu não sou filiado a um partido político, 60% era. Eu sou um técnico e sou professor universitário de uma universidade bem renomada. A saudosa, minha falecida mãe, tenho certeza que ela está aqui, entre nós, mas ela sempre sonhou, sempre gostou muito da Paulista de Medicina, a gloriosa Paulista de Medicina. E a Universidade Federal de São Paulo foi fundada em cima da Paulista de Medicina. Então, uma universidade de muito renome. Não vim de uma universidade sem renome, sem estrutura, enfim. E, por último, o que eu trago do diferencial, eu tenho ao longo da minha trajetória, além da formação acadêmica, que também é de boas, porque agora estão tentando desconstruir, também é de boas faculdades, experiência internacional. Eu tive a oportunidade de estudar em várias universidades internacionais e comparar. Hoje isso é rico para mim, desde o modelo mexicano, do modelo americano, modelo europeu e até o chinês. Eu cheguei a ter aula na Universidade Chinesa de Hong Kong, além da GV aqui em São Paulo. Mas o meu diferencial é justamente na parte de gestão, porque o ministro Vélez é uma pessoa muito inteligente, uma pessoa cordata, amável, agradável, mas dada todas as circunstâncias que aqui não cabe mais discutir, a gente não está conseguindo entregar no ritmo esperado, e é uma das várias frentes de sucesso que a gente tem, mas é uma frente muito importante. E eu agradeço realmente a confiança em mim depositada, e vista que eu tenho a capacidade de gestão fruto do meu histórico, tanto na iniciativa privada de mais de 20 anos, como aqui. Eu fui o secretário executivo do governo de transição e estou há 3 meses como secretário. Eu não estou falando isso para me vangloriar, eu sou uma pessoa relativamente tímida. Dificilmente eu falo com a imprensa. É simplesmente para acalmar os ânimos, mostrar que eu tenho capacidade de gestão para entregar o resultado. A gente vai chegar lá e a população, assim como a gente faz aqui na Casa Civil, a gente não fica alardeando os problemas. A população já tem os problemas dela e tem que cuidar do cotidiano dela. O nosso papel é transformar a vida da sociedade numa coisa melhor, todo dia um pouco melhor. Então, eu gostaria de agradecer novamente a todos, agradeço a oportunidade, agradeço a Deus de ter colocado
todas as trilhas que nos trouxeram até aqui, esse time. Agradecer as amizades todas que eu estou formando aqui, que é uma experiência maravilhosa, desde o Etchecherini, não sei se o Etchecherini está aí, mas as moças que trabalham comigo, tem sido uma enorme experiência de vida. E tudo isso foi muito rápido, então o que eu mais prezo de tudo, meus filhos, minha esposa, eles não estão presentes. Da minha família está o meu irmão aqui representado, que vocês sabem que às vezes ele aparece como Abraão Weintraub também, a gente tem essa combinação. Eu sou Abraão, ele é o Arthur, tá? Imprensa. Mas não tem problema. É fácil de lembrar, eu sou o irmão mais bonito, a mamãe sempre falava isso. Mentira. Então, de novo, obrigado, agradeço a Deus, e não pode mais falar o jargão, mas, presidente, muito obrigado. Senhoras e senhores, com a palavra o presidente da República, Jair Bolsonaro. Eu não sei quem é o mais bonito, mas numa disputa o mais feio ia ser difícil decidir por um dos dois. Você tem que manter a linha, né, pessoal? Discurso e prática. Bem, prezado ministro do Estado da Educação, Abraão Weintraub, ministro-chefe da Casa Civil, Onyx Lorenzoni, por intermédio de quem eu cumprimento todos os demais ministros aqui presentes, senhoras e senhores. Eu conheci o Abraão em 2017 e paguei uma missão para ele naquela época: organizar uma viagem minha com meus 3 filhos, mais o irmão dele, mais o Onyx, para a Ásia. Mais especificamente, tivemos no Japão, Coreia do Sul e Taiwan. Por que isso? Eu queria conhecer um pouco da educação desses povos que foram, como o Japão especificamente, foi arrasado após a Segunda Guerra Mundial, e como, chegaram à situação que se encontrava. Bem, chegaram investindo maciçamente na educação. São países que são expoentes na questão da pesquisa, na questão da ciência, da tecnologia e da inovação. E hoje eu disse, no encontro com os prefeitos aqui em Brasília, que nós pensamos no social. Tanto é que nós estamos concedendo o 13º para os beneficiados do Bolsa Família. Mas também disse naquela reunião, o que tira um homem ou uma mulher da situação crítica financeira que se encontra é o conhecimento. Por isso, esse ministério é importante, como os demais. Também digo, que o nosso governo, os nossos ministros são como uma corrente que tem que puxar o Brasil para frente. E não tem ministério mais forte do que o elo mais fraco dessa corrente. E sempre houve uma extrema preocupação com esse ministério em si. Eu tive sorte no passado, como o Osmar Terra, como o Fernando aqui, estou vendo o pessoal mais de cabeça branca, Cabeça branca também, o Marcos Pontes. Que tivemos uma educação de qualidade pública. Eu nem sei, mas com toda certeza, esse trecho que eu citei, tiveram uma educação pública. E com o passar do tempo, foi se invertendo essa questão, A boa educação passou a vir de escolas privadas. E hoje, muitas privadas até deixam a desejar no tocante a isso daí. Então, não é apenas um ministério, ou um homem, ou mulher, caso fosse, à frente do Ministério da Educação. Ele tem que botar um bom time ao lado dele. Assim como eu escolhi o que eu achei de melhor, que se encaixava naquilo que havia proposto
durante a minha campanha. E eu tenho certeza que nessa área de cada um de vocês, até na defesa, porque eu sou capitão do Exército, o Fernando é general de Exército, vocês são melhores nessa área, inclusive, obviamente, do que eu. E o que a gente espera do Abrão, então, aqui? Por que eu escolhi, depois de analisar mais de uma dezena de bons currículos, eu, pela uniformidade dos pré-requisitos que eu tinha que escolher, né, ele é aquele que não tinha deficiência ou era melhor em cada um desses itens. Por isso, eu escolhi o nosso Abrão. Não só pelo conhecimento que eu tive dele no passado, me surpreendi, juntamente com seu irmão, que eu não sei agora quem é mais inteligente, eu tenho dificuldade para apontar quem é mais inteligente, né? Um garoto que em 15 dias aprendeu a falar japonês. É isso mesmo? Chegou falando japonês lá no Japão. Tem uma capacidade enorme de aprender as coisas. Mas o que a gente quer do Abrão aqui como ministro da Educação? Que ele faça dos nossos jovens, nossos filhos e netos, melhores que seus pais e avós. É isso que eu espero, que toda a sociedade brasileira espera do Abrão. Eu sei que não lhe faltará empenho, dedicação, patriotismo, entrega para atingir esse objetivo. E ele, assim como os demais ministros estão aqui, tem carta branca para escolher todo o seu primeiro escalão. Porque nós temos que, no final de contas, não eu, todos nós, esperamos que esse time da educação jogue para frente, não só busque a inflexão no tocante à educação, bem como no final do nosso mandato, né? Se Deus quiser, 2022, nós possamos ter uma garotada que não esteja ocupando os últimos lugares do PISA, aquela prova internacional que se faz a molecada aí da 9ª série do ensino fundamental, na faixa dos 15 anos de idade. Nós queremos que não mais 70% dessa garotada não saiba fazer uma regra de 3 simples, não saiba interpretar textos, não saiba perguntas básicas de ciências. Nós queremos uma garotada que comece a não se interessar por política como é atualmente dentro das escolas, né? Mas comece realmente a aprender coisas que possa levá-la, quem sabe, ao espaço no futuro. É um sonho de garoto, conheci a história do Marcos Pontes, nós queremos que muito garoto sonhe contigo. Inclusive, quando você foi ao espaço, você era uma febre aqui no Brasil, né? E tinha, obviamente, o espaço na política se quiser. Você não quis, você foi para os Estados Unidos. E agora voltou, né? Voltou para nos orgulhar do seu passado, como de outros aqui, bem como servir de exemplo que aqui no Brasil todos têm chance de chegar ao local que ele porventura tenha delineado como seu objetivo. E a prova mais clara é a minha. Não tive persistência por várias tentativas, foi uma tentativa só, mas tendo a verdade acima de tudo, um compromisso com o povo, saber entender o que o povo quer, e tendo Deus acima de tudo, nós atingimos esse objetivo. E tenho certeza que o Abraham Weintraub atingirá o objetivo que a educação espera até o final de 2022. É que eu sou do milênio passado aí. Então, prezado Abraham, muito obrigado por ter aceito esse desafio, que não é fácil. Para você, junto com essa equipe de mais 21 pessoas que estão no Ministério, ajude a mudar o destino desse grande país de todos nós, chamado Brasil. Muito obrigado e boa sorte. Está encerrada esta cerimônia.